professora aqui da UFRN, do Departamento de Demografia e Ciências Atuariais. Ela vai falar sobre o regime próprio dos servidores públicos. Professora? Professora Luana, sente aqui do meu ladinho, chegue. Aqui, professora. Você tem até 25 minutos, viu? Aí o companheiro aqui está marcando o tempo. Bom, boa tarde a todos, todas e todes. Gostaria de agradecer o convite do Sinteste para participar dessa mesa. Não é a primeira vez que eu participo aqui com o Sinteste em algumas atividades e é sempre muito bom estar com vocês e ouvi-los também. Bom, eu sou da Demografia e Ciências Atuariais, talvez a maioria nunca ouviu falar, né? Mas demógrafo é quem estuda mudanças populacionais. Então, quem estuda, por exemplo, o processo de envelhecimento são os demógrafos, por exemplo. E atuário é quem calcula a previdência. Então, eu estou aqui para falar um pouquinho do que é o nosso sistema e tentar desmistificar um pouco que esse déficit é algo novo, né? A gente tem um déficit da previdência que foi criado, e é isso que eu quero mostrar para vocês. O que é isso, né? Vamos tentar compreender um pouquinho sobre isso. Conseguiu? Será que consegue uma água para mim? Consegue? Por favor. Eita, assim é cinema. Bom, enquanto está abrindo, eu vou comentando aqui. Eu posso ficar em pé? É mania de professor, né? Muita gente já está acostumado, né? Bom, nosso sistema de previdência no Brasil é dividido em dois, certo? A gente tem o Regime Geral de Previdência Social, nosso famoso INSS, que a grande maioria dos trabalhadores do Brasil estão vinculados, ou seja, aqueles da iniciativa privada estão no Regime Geral de Previdência Social. Nós, servidores federais, estamos ligados ao regime próprio de previdência social, que é destinado a servidores públicos, e cada ente federativo pode criar um RPPS, não é obrigatório. Tanto é que vocês devem conhecer municípios que não têm previdência para o servidor especificamente, certo? Mas nós temos o da União, que é quem é responsável por gerir, administrar, enfim, todas as previdências dos servidores públicos, tá? Bom, pode botar para apresentar? Foi? F. Bateria, vai me ajudar. Não tá indo. Foi? Foi? Agora foi. Pode passando, por favor. Bom, e a missão da Previdência, né? É importante a gente retomar. Qual é o objetivo da Previdência? É garantir proteção ao trabalhador, à sua família, por meio do sistema público de política, isso é importante a gente falar, de política previdenciária, solidária, inclusiva e sustentável, com o objetivo de promover o bem-estar social. Por que eu estou aqui frisando política? Porque a todo momento que eu fizer a minha apresentação, pode deixar assim, que eu vou precisar dela cheia, que eu vou falar. A todo momento da minha apresentação, eu quero mostrar para vocês que, assim, existe o mito de que são os trabalhadores a causa do grande déficit, né? Então, é uma metodologia de leitura, e aí eu vou mostrar para vocês que se a gente faz uma outra leitura, que déficit é esse, certo? Bom, então, se a gente considera que previdência é uma política pública, necessariamente o Estado tem que participar, concordo?
ela não pode ser autossustentável, ela não pode ser como uma previdência privada, que o indivíduo só recebe aquilo que ele contribuiu, correto? Então, aqui a definição já diz. Pode passar. Pode passar aqui, se eu já falei, regime próprio, regime geral. Bom, e aí, lá na Constituição de 88, nós temos a definição de previdência segregada para esses dois públicos. O público privado e os servidores públicos. E lá na Constituição de 88, o que é estabelecido? Né? Que os servidores públicos passam a ter um sistema de previdência. Tá? O trabalhador do setor privado, ele era já ligado ao regime geral, e o trabalhador do serviço público passa a ser reconhecido para ter também algum sistema previdenciário. Pode passar. E aí, só um adentro. Na Constituição de 88, o servidor público, ele era considerado na folha de pagamento do Estado. Então, quem se aposentava continuava dentro da folha de pagamento. Consequentemente, tanto ativos quanto aposentados estavam naquela folha. Então, todo o governo, o governo arcava com toda essa responsabilidade, certo? Então, já em 98, foi instituída a contribuição previdenciária dos servidores públicos. Falou, não, aí agora começa-se a ter o objetivo de ser contributiva. Uma política contributiva e necessariamente os servidores também precisam contribuir. Aí foi estabelecido que servidores ativos, inativos e pensionistas passassem a contribuir. Pode passar. E aí cada um passou a contribuir com 11%. Esses 11% de cada indivíduo não era suficiente para arcar com as previdências, tá? Se tinha 11%, formava-se uma receita e, consequentemente, o Estado tinha que colocar dinheiro para pagar com toda a aposentadoria, certo? Já passou? Pronto. E aí, a partir de 1998, foi instituído que o serviço, a previdência do servidor público teria que ter equilíbrio financeiro, tá? Equilíbrio financeiro e atuarial a partir daquele momento. Pode passar. E aí, o que significa equilíbrio financeiro? Financeiro significa que o que está gastando hoje tem que ser pago pelo que se recebe hoje, tá? Então, o financeiro é aquela contabilidade que se faz ano a ano e a receita tem que ser suficiente para pagar a despesa. Já o equilíbrio, então, se você tem esse resultado nulo, está equilibrado, receita igual despesa. Se tem mais receita, você tem um superávit. Se você tem menos receita e mais despesa, você tem déficit, certo? Pode passar. Bom, e aí, o atuarial é quando a gente fala assim, é preciso ter equilíbrio financeiro e atuarial. O atuarial é quando você olha para o futuro, né? No médio e longo prazo, é preciso que esse sistema também seja equilibrado, tá? Pode passar. Bom, e aí, é isso que eu queria botar aqui para vocês. Vocês estão vendo essa garrafinha aqui? Olha só. Essa garrafinha aqui. O sistema de previdência do RPPE, do servidor público, vamos imaginar que esse era o custo das aposentadorias para o Estado, certo? Até 1997, todas as aposentadorias eram arcadas pelo Estado. Então, todo esse líquido era responsabilidade do Estado. Entre 98 e 94, as receitas da União passam a ter a contribuição de 11% dos servidores. Então, aquela dívida do Estado, ao invés de ser essa garrafa toda, diminui um pouco, porque os servidores passam a contribuir. Perceberam? Bom, e aí essa contribuição de 11% passa a ser também pela União. Então a União passa a dar 11% e o
servidores também 11%. Pode passar. Já em 2004 foi dito o seguinte pela legislação 10.887. Agora o governo vai dobrar, ele não vai dar só 11%, ele vai dar 22%. Mas aqui, ele vai dar os 22% e o servidor 11%. Ainda sobrou, não sobrou? Dívida. Não sobrou? Então, essa dívida que está aqui não dá conta de ser sustentada pelo 11% e o 22% do trabalhador, 22% do Estado e 11% do trabalhador. Então, essa ideia de que o sistema tem que ser autossustentado, ele não existe porque desde a sua concepção do RPPS, ele nunca conseguiu ser pago exclusivamente pelo servidor e por essa alíquota estabelecida ao Estado, certo? Então, o que a gente tem? Pode passar. Pode passar. Então, aparentemente, quando a gente coloca que o governo passou a contribuir com 22% e ao invés de dar aportes, né? Porque antes ele arcava com tudo. Depois o servidor passou a contribuir com 11%. Aí depois ele falou assim, olha, eu não vou contribuir com tudo, eu vou contribuir agora com 22% por cada servidor. E aí, esse sistema ele não vai ser equilibrado porque não cobre todas as despesas, certo? Mas aparentemente parece que o governo aumentou a sua participação. Mas na verdade ele não aumentou a sua participação, ele reduziu ao estabelecer essa alíquota de 22%, porque ele pagava muito mais do que 22%. Eu não sei se ficou claro isso que eu quero dizer, tá? Então, o que a gente tem, olha, aparentemente aumentou o ônus da União ao elevar de 11% para 22%. No entanto, esse aumento ele não ocorreu, pois a União já arcava com o pagamento das despesas não custeadas pelas contribuições dos servidores. Sempre tinha que fazer aporte de recursos adicionais. Então, o déficit não é consequência de um fato novo. Mas uma nova metodologia. Já era conhecida essa insuficiência das contribuições e elas não são suficientes para fazer a cobertura dos custos que se tinha com os aposentados. Pode passar. E aí tem um agravo. O que acontece com os servidores públicos? Eu queria que vocês pensassem junto comigo. Se o governo dava 22%, o trabalhador 11%, de cada trabalhador ia 33%, concordam? Para o RPPS. Então, olha, se todo mundo tivesse exatamente o mesmo salário, quem está na ativa e quem está na inativa, eu precisaria de 3 ativos para sustentar um inativo. Conseguem perceber? Porque se todo mundo tem o mesmo salário, se eu pego 33 de um, 33 do outro e 33 do outro, eu tenho 100% para pagar o de... Tem 99% para eu pagar um aposentado. Perceberam? Só que vamos pensar. Primeira coisa, salário de quem está na ativa, principalmente quem está entrando, não são iguais a de quem está aposentado, correto? Quando se aposentava com salário melhor, correto? E, portanto, há esse descompasso. Então, 3 não seria o suficiente. Teríamos que ter mais ativos, tá? E hoje, só para vocês terem uma ideia, em 2013, sabe qual era a relação de ativos para inativos no nosso sistema do RPPS, da União? Era de 0,88 ativos para cada inativo. Percebe? E agora em 2022, que era o dado mais recente, 0,84. Então, para cada... Então, vejam, eu tenho menos ativos do que aposentados. Conseguem perceber isso?
E isso é o que a gente chama que é efeito do processo de envelhecimento populacional do servidor público, que foi muito mais acentuado porque houve uma dificuldade de novas contratações. Se não há contratações, não há a alimentação de pessoas mais jovens entrando nessa população. Percebem? Então a gente tem um processo de envelhecimento muito mais acelerado para os servidores, porque não há novas contratações e, consequentemente, isso também afeta a Previdência. Certo? Pode passar. Bom, e aí, em 2003 a gente teve a retirada de paridade. Não vou falar tanto disso, senão não chego na reforma agora. A gente, em 2004, passou a ter as regras cada vez mais próximas ao regime geral de previdência social. Ou seja, o nosso benefício passou a ser a média dos 80% maiores salários. Não podia mais aposentar com o último salário, certo? E mudanças foram acontecendo em todas as reformas que nós passamos, gente. Foi na tentativa de igualar regime geral com regime próprio. Sempre com um discurso de que servidor tem privilégios demais. Não é isso que a gente escuta? Servidor tem privilégios demais. Mas a gente não tinha tantos privilégios assim, e eu queria ver se eu consigo mostrar um pouquinho para vocês. Pode passar. Então, olha só. Em 2013, foi colocado a... Volta, deixa eu ver se foi... Volta aqui, que eu queria só... Deixa eu ver se está aqui. Pode passar, acho que tá no slide mais para frente. Bom, em 2013, a gente teve também... Foi criada a FUNPRESP, certo? E aí, todo servidor novo que entra passa a ser limitado até o teto, como é no regime geral. Então, você contribui sobre o teto. E se você quiser o restante do seu salário, você pode contribuir para a Previdência Complementar, tá? Bom, e aí eu vou voltar aqui de novo naquela relação 3:1. Imagina o seguinte, se a gente tem um aposentado que recebe 14 mil reais de aposentadoria, tá? Eu vou arredondar o teto para 7 mil, certo? 7 mil reais... Para sustentar esse indivíduo de 14 mil reais, ao invés de 3 indivíduos que recebem 7 mil reais eu vou precisar para sustentá-lo, eu precisaria de 6 indivíduos, né, na contribuição de 33% de cada um, para então conseguir ter os 14 mil reais. Estão percebendo? Né? Então vejam, as reformas em si, elas também aumentam o déficit. Ela aumenta essa dívida, dificulta a sustentabilidade por um período grande. E aí, né, na outra mesa falar, vão querer colocar a reforma da Previdência de novo. Claro, porque não estão fazendo essa conta que toda reforma, ela tem um processo para acontecer, para então você colher uma economia que eles estão querendo, certo? De início não se tem tanta economia, e aí eles acham que tinha que ter. E aí vira essa bola de neve, né? E sempre culpa do trabalhador, né? Sempre cai na conta do trabalhador. Bom, pode passar. Uma coisa que nós tínhamos de diferente dos regimes da iniciativa privada, a gente já tinha idade mínima para se aposentar. Nós, mulheres, eram 55 anos e os homens eram 60 anos. Então, a gente já tinha idade mínima para aposentar. No regime geral, não. Quem se aposentava por tempo de contribuição, não havia uma idade mínima para se aposentar. Poderia se aposentar na idade que alcançou 30 anos de contribuição, ou 35 para homem e 30 para mulher. E aí... Outra coisa que também não acontece no regime geral, mas acontece para nós, é a contribuição dos aposentados. A gente, enquanto aposentado, nós contribuímos também para a Previdência. Contribuímos 11% sobre o valor que excede o teto do INSS, certo? Então, se um aposentado tem uma aposentadoria maior que o teto, ele paga
também para o RPPS um percentual de 11% sobre aquilo que excede o teto. Pode passar. Esse está tão pequenininho, mas, enfim, o que eu queria colocar é o seguinte, é que as reformas foram na tentativa de igualar os dois sistemas, mas nós não tínhamos tanta regalia como colocavam. A gente já tinha idade mínima, a gente não pode continuar trabalhando após a aposentadoria, por exemplo. No regime geral, o indivíduo pode aposentar e continuar trabalhando até no mesmo trabalho que ele tinha. Quando a gente se aposenta, automaticamente a gente já é desligado e passa aí para o RPPS. Eu não posso, a não ser que faça novo concurso, né? Enfim, a não ser que faça outro processo, mas estou dizendo que eu não posso continuar ali trabalhando como na iniciativa privada, certo? Pode passar. Não como na iniciativa privada. Então, a gente já tinha passado por muitas reformas, nós servidores públicos, na tentativa de igualar. O benefício já estava calculado como regime geral, tá? A gente já tinha idade para se aposentar, eles não tinham. E a gente é taxado enquanto aposentado, e eles não tinham. E aí, ixi Maria, e aí veio a reforma agora do governo Bolsonaro em 2019. E o que nós temos? Ixi, eu não sei se eu vou conseguir falar, pode passar. Passe, por favor. Quais eram as principais justificativas para a reforma? Era ajuste fiscal, envelhecimento populacional, previdência brasileira é muito generosa e tinha que acabar com as distorções entre servidores públicos e trabalhadores gerais. Era esse o objetivo do governo para fazer a reforma, certo? Como é? Pode passar. Bom, e aí, aqui é sobre o regime geral, mas eu acho importante mostrar o que a gente tem como principal argumento, que a gente escutou na mídia, que a gente escutou o tempo todo, era a previdência social como um todo está deficitária. É o pior custo do governo, não é isso que a gente escuta? É o maior custo do governo, parará, parará, parará. E aí, o que eu quero mostrar, pode passar. Passa. Bom, é isso, pode deixar aí, por favor. Existe uma visão que é uma visão constitucionalista e existe uma visão que é fiscalista, tá? A visão constitucionalista considera que a Seguridade Social é um arcabouço de políticas que deve ser considerado como um conjunto de políticas em 3 áreas. Assistência social, saúde e previdência social. Então, todo o recurso previsto para a Seguridade era utilizado para pagar as despesas desses três pilares da Seguridade Social, tá? Então, quando a gente olha as receitas e as despesas da Seguridade Social, até 2015, a gente tinha um saldo. Ou seja, a gente tinha suficiente, o que se arrecadava para a Seguridade era suficiente para pagar, tá? Depois de 2015 a coisa foi degringolando, mas por diversos motivos. Por exemplo, a gente teve crise econômica, política, mais pessoas na informalidade, menos pessoas contribuindo. Então você tem é uma conjuntura de fatores que afetam ali. Pode passar. Então, e a visão fiscalista é aquela que não considera a Seguridade Social como um todo. Ela quer que, assim, só a Previdência Social se autossustente, certo? E aí, esse é o grande lance, é a forma de ver, é a forma de interpretar. E aí, na visão fiscalista, que é o que o governo adota, de fato, o que vai acontecer é que o saldo previdenciário sempre vai ser negativo. Porque é uma política, tem que ter participação do Estado. A gente pode até discutir qual deve ser
né? Mas tem que ter participação do Estado. Então, ela é, de fato, quando a gente olha despesas e benefícios, né? Arrecadação e benefícios e o saldo previdenciário, a gente sempre vai ter realmente negativo esse saldo. Por isso que o governo coloca, olha, a previdência toda deficitária sempre, né? Pode passar. E aí, mudança constitucional é algo muito perigoso. Foi o que aconteceu nessa reforma. Mudou-se a Constituição. E vejam, o que mudou? Dizia que a Seguridade Social tinha diversidade de base de financiamento antes. Ou seja, o financiamento era direcionado aos três pilares. Não tinha vínculo. Olha, isso aqui é só para a Previdência, isso aqui é só para a saúde, isso aqui é só para... Isso aqui é só para assistência social. E aí, com essa reforma, dá-se uma nova redação e diz: diversidade de base de financiamento, identificando-se em rubricas contábeis específicas para cada área as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde e assistência social. O que está dizendo aqui? Agora vai ter que vincular cada recurso para cada uma das três áreas. E aí, sim, nós vamos ter o tempo todo previdência deficitária. Quando faz essa vinculação, né, de recursos. Pode passar. Me pediram para concluir. Eu ia falar como está a nossa aposentadoria agora, mas não vou conseguir concluir. Então, só para concluir, essa reforma que nós tivemos agora recente do governo Bolsonaro teve várias modificações. E eu, Luana, digo que a mais problemática e a mais difícil foi a redução dos benefícios. Houve uma mudança de cálculo dos nossos benefícios muito cruel. O valor que vamos receber é muito menor, né, do que na regra anterior. Então, e a pensão, bem lembrado que eu ia mostrar aqui os exemplinhos, a pensão ainda pior, porque a gente teve a dificuldade para as mulheres, né? Se a gente olha a pensão, 70% são mulheres. Então, a grande maioria quem recebe pensão são as mulheres. E a regra de cálculo de pensão é assim. Primeiro tem a regra de cálculo, posso falar? Posso? Bom, passa aí. Rapidinho, só para o moço, pode passar. Passa. Pode falar? Pode? Então volta lá nos primeiros exemplos. Volta. Aí, pronto. Acho que é essa aqui, pronto. Vamos volta aí, só ver se tem mais um exemplo aqui antes. Tá, não, pode ir, que aí eu vou falando devagarzinho. Bom, a primeira mudança foi idade mínima, né? Passou-se a ter, tanto para o regime geral quanto para o regime próprio, que a gente já tinha. Lembra que o nosso era 55 mulheres, 60 homens? Pra gente passou a ser agora mulheres 62 e homens 65. E o regime geral passou a ter uma idade também agora, que é a mesma. As regras são idênticas, tá, gente? Agora é tudo igual. Tudo igual. Bom, e aí, para os servidores, a gente precisa comprovar 25 anos de contribuição para poder se aposentar. E para as pessoas que são do regime privado, são 20 anos de contribuição. Mas isso é suficiente? Vocês vão ver o tamanho do benefício. Vamos lá. Passe, por favor. Posso passar? Bom, como era calculado os nossos benefícios? Era assim. Eu, por exemplo, entrei aqui em 2009, Miriam lembra? 2009, e eu entrei como mestre. Então, os meus primeiros salários foram bem mais baixos do que os meus outros, certo? Então, quando eu fosse aposentar, se fosse na regra antiga, ia fazer um rol, organizar
os meus valores de contribuição, tá? Meus salários de contribuição, iam tirar os 20% menores, tirou, e aí ia fazer uma média desses valores, né, de salário de contribuição. Aí, então, eu ia receber essa média como minha aposentadoria. Agora, a média não é mais assim. Agora, considera-se todos os salários, inclusive aqueles menorzinhos que você teve. Portanto, exatamente, essa média que, né, antes eram 80% maiores salários, agora considera todos os salários, então ela faz assim, ó, puf, cai, tá? Então, só começa dela o cálculo, a média. Fez o cálculo da média, ponto. Agora passa. Aí, vamos supor, indivíduo contribuiu lá, vou falar aqui dos 20 anos, porque está aqui com 20 anos. Indivíduo contribuiu 20 anos, está com 65 anos para se aposentar. Com quanto que ele vai se aposentar? Sabe essa média que já caiu? Eu multiplico por 60%. É isso que ele vai receber. 60% dessa média. Perceberam? Agora, se o indivíduo tiver trabalhado, vamos supor, ele chegou aos 65 anos com 30 anos de contribuição, tá? Com 30 anos de contribuição, tá aqui, ó, com 30 anos de contribuição. A gente faz a conta assim, a cada ano a mais dos 20 anos, a gente acrescenta 2% no valor que ele vai poder receber. Então, ele vai receber 80% dessa média que já caiu. Para o homem lá do regime geral conseguir receber 100% dessa média que já caiu, ele tem que trabalhar 40 anos. 40 anos. Mulheres, 35 anos. E tem que ter os 62 anos de idade, certo? Mas vocês pensam, ó, aí vamos supor, voltemos aqui, gente. Vamos supor que esse indivíduo que chegou aos 30 anos de contribuição, ele está recebendo 80% da média, tá? Da média que já tinha caído, correto? Aí ele falece e a esposa vai ter direito à pensão. A pensão dela, se for só ela, vai ser 60% desse valor que ele recebia. Perceberam? Então, houve uma mudança significativa no valor dos benefícios. E isso foi muito cruel. Nós não podemos deixar mexer de forma alguma mais nos nossos benefícios, porque realmente reduziu consideravelmente. E, gente, a gente vai ter, falando enquanto demógrafo, cada vez mais idosos na nossa população. E a gente vai ter cada vez mais idosos empobrecidos, que é na hora dessa idade que a gente mais precisa gastar com remédios, com ir e vir para o médico, né, com consultas, enfim. E é onde a gente vai ter o menor rendimento das nossas vidas, assim, né? Em média, vamos dizer assim, tá? Então, é algo muito preocupante. Pode passar. Pode passar. Outra coisa que mudou, super importante, nossas contribuições. Diminuiu o nosso benefício, mas aumentou quanto desconta da gente. Vocês perceberam? Como é que descontam da gente? Antes descontavam 11%. Agora é igual o imposto de renda, é por faixa salarial. Então, se o indivíduo recebe, por exemplo, 10 mil reais, a faixa do salário dele de 1.000 até 2.089, até o salário mínimo vai descontar 7,5, na outra faixa vai descontar 9,5, na outra vai descontar 14,5. Ele fatia o seu rendimento nessas faixas e vai colocando, e no bruto, e vai colocando esses percentuais. Então, os valores que podemos contribuir, né, varia, né? Mas a gente todo mundo aqui provavelmente já está contribuindo muito mais do que 11%.
12, 13, por aí, né? Oi? Não é? Então, vejam, a gente está contribuindo com muito mais e o benefício está muito menor, tá? Pode passar? Pode passar? Essa é a de pensão, mas eu já expliquei a pensão. Pode passar? Deixa eu ver se tem mais. Pode passar? Esse eu queria dar um exemplo, que sou eu, caso Luana, só para vocês entenderem. Porque deve ter muita gente aqui pensando, como é que vai ser meu caso? Que existem regras de transição, né? Existem regras de transição que foram criadas, que é a soma de pontos. A sua idade com o tempo de contribuição, que partia de... a soma... Cadê? Mulheres poderão se aposentar a partir de 86 pontos e os homens a partir de 96 pontos, tá? Então, se você está prestes a aposentar, você tem que somar o seu tempo de contribuição com a sua idade e ver se alcança esses pontos. Se não alcançar, você tem que esperar alcançar. E esses pontos estão aumentando ao longo do tempo. Tem uma tabelinha, certo? No meu caso, eu fui fazer as contas para ver, né? Se eu estivesse na regra antiga, em 2039 eu poderia me aposentar, tá? 2039 eu poderia me aposentar. Estaria com 55 anos, porque eu entrei jovem. Mas, quando eu chegar em 2039, eu vou somar 86 pontos. Mas lá em 2039, a exigência é de 100 pontos já. Então, eu não vou alcançar esses 100 pontos. Moral da história. Se eu fosse pelos pontos, eu teria que me aposentar em 2053. Se fosse pelos pontos. Então, é melhor eu ir pela nova regra, que é a regra dos 62 anos e tempo de contribuição. Aí, quando eu chegar aos meus 62 anos, que é em 2046, eu vou estar com 37 anos de contribuição, mais do que o 35, então eu vou ter meu 100% na média, eu posso aposentar. Então, essa conta, né, é individual, cada um faz, mas enfim, as regras transitórias foram também muito cruéis, tá? E a gente tem agora, né, de novo, escutando reforma da Previdência, e enquanto sindicato, acho que é importantíssimo ter essa pauta em mente para evitar, ok? É isso, desculpa ter ultrapassado, gente. Obrigada. Muito obrigada, professora, por trazer uma brilhante palestra nessa tarde. Viu? Obrigada por tudo, né? Mas deu certo, né? Todo mundo entendeu, muito bacana, né? Temos muito a que agradecer, né? Vamos lá. Certo, o companheiro Vitor está dizendo que essa palestra vai ficar no nosso YouTube, para quem quiser compartilhar e assistir, certo? Agora vamos passar aqui para a nossa companheira Miriam, né, coordenadora nacional do FOGEP, que vai falar sobre a democratização das IFAs. Oi, boa tarde a todos e todas vocês. Cumprimentar a Aparecida, Luana. Luana, que bom estar aqui dividindo essa mesa com você, é uma alegria. Tiago, né, nosso colega lá da UFESA. Isso, que bom. Rebouças fazia um tempão que a gente não se via, né? Tá aposentado, né? Ou afilhado, Bem, gente, eu vou falar um pouquinho, falar um pouquinho sobre essa questão da democratização, né, das instituições. Primeiro dizer que isso é um assunto que está em pauta, né, nacional, que está no termo de acordo, né, e deve ser instalado, deve ser discutido numa mesa setorial permanente do MEC, pelo menos inicialmente, e também uma pauta aqui interna nossa, na pauta interna de greve. Esse é um dos pontos que está pautado, e a gente também tem um GT que está trabalhando, né? A gente a gente queria terminar, já concluir os trabalhos mais rapidamente, mas a agenda está coincidindo com a agenda dos GTs da Comissão Nacional. Bem, acho que
falar de democratização, e aí sem querer falar muito, né, a gente remete, acho que, para a nossa Constituição de 88, né, que a gente sai do processo de uma ditadura e é quando se instala, recompõe, né, o nosso processo de democracia na nossa Constituição, que foi considerada a Constituição cidadã, né, lá com todas as garantias de direitos individuais, sociais, previdenciário. Luana falou um pouquinho. A questão da democratização, e aí a democracia, né, o Estado Democrático de Direito. E quando a gente pensa em democracia, claro, a primeira coisa que a gente pensa é na questão da participação, né, da representação, né, seja no âmbito eleitoral, na escolha dos nossos dirigentes. Democracia tem várias definições, mas aqui todo mundo, quando a gente pensa em democracia, que é, né, é do povo para o povo, né? Então, a gente, nas instituições também, isso é um dos princípios, né? Até porque é uma das questões da nossa Constituição. E a LDB, que é de 96, né? Ela estabelece para as instituições, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil, a educação superior, é de 96, o modelo democrático da educação. E aí a gente tem a democracia do acesso à educação, a democracia do modelo de gestão, participação, né, acadêmico e da gestão mesmo. E vem esse processo. Só que ela estabeleceu esse modelo e também estabeleceu limites, né? A participação, a garantia da participação de toda a comunidade, né? Todos os segmentos da comunidade devem estar representados nas instâncias deliberativas, de conselhos, de comissões, de colegiados, enfim, todas as instâncias, mas sendo numa proporção de 70 docente e 30 técnico, né? Eu estou colocando isso para contextualizar, né, o que tem. Isso numa realidade de 96, e ao longo do tempo, né, isso vem sendo pauta e muda, né, a necessidade, a forma de organizar a instituição, a necessidade de uma maior participação para que de fato a gente consiga garantir o que está na nossa Constituição. Bem, dentro da universidade, é como as instituições trabalham isso hoje, né? Acho que cada universidade tem uma forma de ir ajustando e adequando essa participação. Algumas universidades ainda não têm participação, por exemplo, nos conselhos. Algumas, eu acho que a maioria das universidades, como é o caso da nossa, a gente tem participação, e esse é o ponto que está em discussão. Tá, a gente participa, mas com uma representação que hoje é entendida como uma representação que não atende, né, de forma todos os segmentos, né, isso que está na pauta nacional e que está na nossa pauta local. Mas a democracia, ela não se constitui só da representação, né? Não é só a representação que constitui a questão da democracia. Quando a gente olha para a missão da universidade, é importante, eu gosto muito de ter a missão, eu sempre tenho a missão lá na minha mesa. A missão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como instituição pública, é educar, produzir e disseminar o saber universal, preservar e difundir as artes e a cultura e contribuir para o desenvolvimento humano, comprometendo-se com a justiça social, a sustentabilidade socioambiental, a democracia e a cidadania. Essa é a nossa missão, né? Então é isso que o papel, é isso da universidade. Então tudo que a gente faz deve estar sempre com em mente isso aqui, para que a gente consiga cumprir a nossa missão. E aí, quando a gente também, nessa questão da democracia, né, tem parâmetros, tem uns princípios, e toma como parâmetros alguns princípios, vários, né? Como a respeito à diversidade, a questão da pluralidade das ideias, né, da liberdade de se expressar, e da gestão democrática. E isso também está expresso no nosso PDI, que é o nosso Plano de Desenvolvimento Institucional, de 2023, ele
são 10 anos, de 2020 até 2029 ele está vigente. E dos objetivos, das metas do nosso PDI é a questão da gestão democrática. Então, ela está na agenda, hoje, na agenda do dia, mas também isso é uma questão que está no nosso plano de desenvolvimento, que está vigente até 2029. Então, é uma questão que está sempre presente nos nossos objetivos. E como é que a gente vem trabalhando isso? Como é que a gente vem trabalhando a questão da participação, da gestão e de cada vez mais tornar a universidade mais democrática? Temos muitos desafios, tem muita coisa ainda para fazer. Uma delas é a representação, né? Não é, tanto é que isso é pauta nacional e pauta local, aqui com a nossa pauta de greve, a pauta interna de greve. Mas isso a universidade vem trabalhando ao longo do tempo, por exemplo, com a questão de reconhecer e da forma como a gente vem tratando e reconhecendo a importância, por exemplo, dos sindicatos. O papel do sindicato na construção desse processo dentro da universidade. Né? E aí, com relação a isso, a gente começa, aí a gente vem também, tem outros normativos que dificultam muita coisa se a gente for seguir ao pé da letra. Então, vamos construir mecanismos que dê segurança, por exemplo, para todos vocês estarem aqui registrando como um afastamento para participar de um congresso. Porque assim as nossas normas reconhecem que a participação sindical é uma participação importante de formação cidadã e que fortalece a nossa democracia. Então, participar do sindicato, inclusive, pontua para a nossa avaliação de desempenho. Por esse reconhecer. Os dirigentes ainda não têm a possibilidade de ter um afastamento integral, porque assim a lei não permite. Mas na nossa norma a gente diz que, ok, justifique que você está em atividade sindical. E assim a gente vai trabalhando. Então, é essa busca, né, de trazer para isso. No processo de escolha dos dirigentes, de reitores, por exemplo, a gente já tem eleição paritária, é um terço, um terço, um terço, né? O nosso colegiado, o Consune, que homologa, né, que é quem decide realmente, né, homologa o resultado das eleições, não é paritário. Mas a consulta, ela é paritária, um terço, um terço, um terço, né? E felizmente aqui na universidade o resultado da consulta ele tem sempre sido homologado no conselho. Então acho que o mais importante é a consulta. E na consulta a gente pode avançar e a gente avançou. Tem mais ainda para avançar? Tem, por exemplo, uma das demandas da pauta de greve é a questão de uma participação paritária também na comissão eleitoral, nas comissões eleitorais. Então a gente vem nesse processo. Lembrando também que na LDB você está estabelecido também que a participação de 70-30, a representação 70% docente e 30% técnico, ela também é extensiva não só aos conselhos, mas também às comissões, a comissão eleitoral e outras comissões. Tá? Dentro dessa lógica de participação, né, por exemplo, a gente tem na área de gestão de pessoas comissões que são só de técnicos. Na implantação de políticas, por exemplo, uma comissão muito estratégica que a gente tem, que é a de distribuição de vagas, de movimentação, de remoção, ela é formada só de técnicos. A comissão que trata dos afastamentos dos servidores, ela é formada só de técnico. Então, a gente vai aí buscando, dentro desse processo, né, de buscar mais participação, de democratização e essas questões e avançando naquilo que a gente vai podendo, buscando soluções e construindo nessas soluções. Então, os técnicos hoje, né, a gente tem demandas para que o técnico que se avance mais. O técnico, por exemplo, ele pode coordenar projetos de pesquisa e extensão, mas ainda não pode projetos de ensino, né? E aí também tem limitações na LDB e tem que ver como isso, como é que a gente vai também encaminhar e avançar nisso, que tipo de projeto de ensino os servidores técnicos podem
assumir, mas já podem coordenar projetos de ensino e pesquisa, isso antes mesmo de ter saído uma lei o ano passado, aqui a gente já fazia isso. E aí, essa participação de reitores tem um ponto na pauta, mas que aqui a gente nunca viveu isso, eu não vou falar sobre ele, que é a questão dos interventores, né? Os reitores que foram nomeados sem ser os eleitos, mas felizmente aqui a gente nunca viveu isso, espero que isso não aconteça, e que a gente consiga sempre respeitar o direito, né, a escolha da comunidade. Tem outras questões também nesse processo de participação, isso também eu acho que tanto da representação, mas esse modelo de gestão democrática é muito importante também a gente observar todos os espaços que a gente tem de participação e de contribuição e de decisão, de participação nas decisões da instituição, que ainda isso não significa dizer que isso acontece. É claro que é importantíssima a questão da representação, mas isso dentro do que é possível. Por exemplo, eu acho que dificilmente a universidade discute alguma norma ou alguma questão importante que não chame os sindicatos para participar dessa discussão. E aí, nesse processo que a gente vai contribuindo e vai fazendo. Tem a questão dos técnicos também assumirem mais funções de gestão, acho que também isso é importante. Agora, muitas vezes, quando a gente vira gestor, a gente vira como se fosse do outro lado, né? Então, assim, tem umas coisas, né, que eu digo, às vezes eu me sinto nesse lugar, né? 2 minutos. Então, eu acho que a representação, ela também traz uma responsabilidade. Quando a gente está numa instância de representação, né, o olhar também ele não pode ser só para um segmento. As decisões nas unidades de representação é para a instituição, é o melhor para a instituição. E que bom que também que seja o melhor para todos os servidores, né? Isso que também sempre busca. Mas quando a gente está nesses lugares, o olhar aí passa a ser um olhar institucional. E às vezes isso é um desafio muito grande. Então também tem que exercitar essa questão da representação, né? Do papel de quem está numa representação. Né? É importante que tenham lá nos conselhos pessoas que vêm dos sindicatos, porque elas já têm um olhar sobre todas as questões dos servidores, mas na hora lá das decisões, a decisão no geral, a não ser que seja um processo específico, ela é institucional. E nas funções de gestão também, né? O gestor, eu digo sempre que está no sindicato, você tem mais liberdade. O gestor, ele fica vinculado, dentro da administração pública, ele vincula muitas vezes os princípios, né, da legalidade. Eu não gosto de ficar falando sobre isso, mas é isso, né, de ofício. E aí a gente vai buscando, estudar, tem que estudar muito, né? É bom ouvir a fala de Luana, quando ela fala é o que a gente discute muito lá na Progesp, né? Mas muitas vezes a gente tem que estudar muito para construir soluções que tragam uma interpretação que é a melhor possível para o servidor. Só que para isso o servidor, o gestor, ele corre um risco. Então, muitas vezes é melhor dizer não, não, não e não, porque meu CPF fica seguro. E hoje a gente vive muito, é uma questão que assusta muito no serviço público, que é um apagão. Tem até um artigo agora recente de Francisco Caetano, que ele é do próprio MGI, ele fala no apagão das canetas. Muitas vezes é muito mais fácil dizer assim, não, eu estou segura, por que eu vou me desgastar e pagar uma multa, ficar sujeita a pagar uma multa do TCU para defender o servidor? Então, esse processo da democratização, da participação, que ele é fundamental dentro de uma instituição, como a universidade, eu acho que é um princípio, assim como a pluralidade de ideias, a liberdade de pensamento. A universidade, ela é uma instituição muito singular,
Não existe outra instituição igual à universidade. O respeito, a pluralidade dessas ideias, o respeito à diversidade, tudo isso é a democracia. Tudo isso são princípios da democracia. Que há representação, quando a gente pensa, é o primeiro, mas tudo isso é democracia. É o exercício da democracia. E a gente faz isso no nosso dia a dia, quando a gente está aqui sentado discutindo com os sindicatos. Quando eu estou lá na Progesp, quando é com o reitor, quando a gente está participando, está discutindo e está chamando para discussão, para participação. É uma forma de exercer a democracia, né? Nessa forma que a gente trabalha aqui dentro da instituição. Então, quando a universidade, né, busca aí, políticas de inclusão que democratize mais também o acesso à educação, é um dos princípios da educação, né? Quando eu entrei na universidade praticamente só tinha alunos de escola privada. Na época era TFERN, eu sou uma pessoa jovem, mas era TFERN na época. Que era uma escola pública que conseguia trazer muita gente para a universidade, principalmente das engenharias, foi quando eu entrei. Escola pública era uma raridade, era raridade, né? Hoje não é mais, em razão das políticas de inclusão, de acesso e da democratização do ensino. Então, essa questão da democratização, ela é muito ampla, ela não se restringe, a gente não pode pensar ela e reduzir ela só à questão de participação em colegiados e em comissões, não. Isso é fundamental, mas não é só isso, é muito mais do que isso, é um exercício, e a gente vê isso no Brasil e no mundo hoje toda hora. O desrespeito aos princípios democráticos, desrespeito a tudo. Eu acho que a pessoa, quando eu entrei aqui, tinha uma pessoa, acho que é Danilo, né, que estava falando, e ele estava falando disso nos últimos minutos da fala dele. Então, é isso, é uma coisa que a gente tem que defender sempre. Né? Apesar de estar na nossa Constituição, mas o Brasil é um país democrático, Estado de Direito, democrático, a gente tem que, ultimamente, nos últimos anos, você tem que defender isso muito. Porque a democracia tem sido atacada de uma forma, assim, absurda, não só aqui, mas no mundo, pelo mundo, né? Com pessoas malucas que estão chegando para assumir o poder. E essas pessoas estão chegando e estão assumindo. E a gente viveu isso no Brasil recentemente. Então, gente, é isso. Pensar na democratização, eu acho que é pensar muito mais do que só a questão da representação. E eu acho que a gente também tem que valorizar e perceber tudo que a gente já conseguiu dentro da universidade, que às vezes a gente acha que não é muita coisa, mas é sim, é muito significativo, que a gente já avançou, que a gente tem muito para avançar ainda, mas que também a gente tem que avançar junto com a mudança e atualização e mudança dos nossos normativos para uma realidade de hoje. Quando você fala, eu acho que a lei mais importante que tem nas universidades, de diretrizes de orientação, é a LDB. E a LDB trata a democratização dessa forma. Então, a gente precisa avançar também nisso, e isso certamente vai sair propostas da mesa setorial lá do MEC, né, com essas propostas. E aqui, na nossa pauta interna, a gente vai avançando e construindo as soluções possíveis, né? Construindo para que, de fato, a gente não desrespeite de forma assim, muito agressiva, né, as nossas leis e uma lei de diretrizes e bases, que é a lei mais importante para as universidades federais depois da Constituição. Bem, gente, então é isso. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, mas eu acho que esse é um assunto eu acho que cada pessoa tem que fazer uma reflexão sobre isso, entender, né, defender aquilo que a gente acredita, né, que valores são esses, que princípios são esses que fundamentam um Estado democrático de direito, que fundamentam uma gestão democrática, e a cada um de nós cuidar muito disso, né? A gente pensava que não precisava estar falando sobre isso, mas precisamos falar sobre isso, precisamos falar o tempo todo sobre o respeito dos nossos direitos individuais. Isso também é democracia, o respeito às mulheres, o respeito às pessoas, às minorias, o respeito a todas as pessoas, o respeito à natureza. Tudo isso faz parte de um processo, de uma gestão democrática
né, cidadã, né, e que respeita tudo isso. Então, é isso. Eu acho que é um assunto que ele não se esgota. É tanto que quando você vai pesquisar a definição de democracia, e muita gente fala sobre isso, estudiosos, que ela é uma definição assim, muito ampla e que cada um vai definir da forma como você, tem muitas definições da forma como você enxerga e defende isso. Gente, então era isso. Obrigada. Obrigada, Miriam, pelo debate, né, pelas ricas palavras dessa tarde, né, aqui no nosso Consinteste. E aí, ó, tem aqui um mimo para a professora Luana, nossa pastinha, viu, professora? E aqui também para a nossa companheira Miriam, certo? É uma lembrancinha do nosso Consinteste dessa tarde. Agradecendo muito a presença de vocês duas, né, que vieram nos abrilhantar com essa maravilhosa palestra, essas informações, né? E dizer que vamos continuar aqui no nosso Consinteste e existe a próxima mesa, não é isso?